A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Diariamente, recebemos uma quantidade enorme de informações, principalmente pela internet e pelas redes sociais. Mas como identificar o que é e o que não é um conteúdo confiável? Para falar sobre o impacto das fake news ou notícias falsas em nosso dia a dia, o USP Analisa de hoje recebe o professor especialista em mídias digitais, Eduardo Soares. Eduardo, seja bem-vindo ao USP Analisa. Eu que agradeço aí o convite, Thaís. Bacana. Eduardo, para a gente começar e para o pessoal de casa entender, qual que seria a definição de fake news? Pois é, fake news aí parece algo muito novo, né, que surge agora, mas fake news já é um termo muito antigo aí, né, vamos dizer assim, que surgiu lá na ideia de uns garotos nos Estados Unidos, aliás, nem foi nos Estados Unidos, foi em algumas ilhas gregas, se eu não me engano, que durante a eleição dos Estados Unidos, a primeira eleição lá do Barack Obama, exatamente, primeira eleição do Obama, eles pensaram lá em como é que a gente pode usar essa popularidade, essa ideia da internet, das redes sociais, de popularidade, para a gente criar algo aí para a gente monetizar isso, né? Então surge com uma característica muito econômica, veja bem, as fake news, né? Não surgem aí com uma característica de, vamos colocar notícia falsa, né? Que é o que a gente vê hoje, né? Vamos colocar notícias falsas aí para levantar a imagem de alguém, para derrubar a imagem de alguém, ou com o objetivo de alguma forma fazer um tipo de manipulação, vamos dizer assim, né, de conteúdo, de informação e tudo mais. Mas ela surge com essa característica mais econômica, onde os caras criaram uma fake news, e aí tinha aquele lance do clique, né, então o cara clicava na notícia, tinha lá, Barack Obama, sei lá, traz sua família, era alguma coisa assim muito sensacionalista. E aí eles jogam isso na internet exatamente pelo clique, né? Para as pessoas clicarem e aí abriam no site deles. E esse clique era monetizado e tudo mais, né? É o bate-clique da vida lá, né? E aí isso surge com uma prosperidade econômica e depois ele vai tomando um corpus de, peraí, se a gente consegue fazer com que as pessoas cliquem, se isso é interessante, né? Se as pessoas acham que é verdade, né? Outras pessoas pensando, por que a gente não pode criar isso de uma forma a manipular, sei lá, incentivar uma outra prática, um compartilhamento e tudo mais, né? E por que a gente pega essas notícias falsas, as fake news, e de alguma forma a gente acaba caindo, ou às vezes caindo nelas, né? Então eu esbarro e falo, puxa vida, isso aqui é uma notícia verdadeira e compartilho e acho interessante, né? Eu faço essa prática, porque muitas vezes é aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu penso. Então eu gostaria que aquilo fosse uma verdade, né? E como eu gostaria que isso fosse uma verdade, eu abraço muito essa ideia, e aí potencializado pela dinâmica das redes sociais, que é algo muito rápido, que se dissemina numa fração de segundos, então eu capto aquilo ali e já quero mandar para frente logo, sem a mínima interpretação, ou o mínimo olhar, e acabo jogando isso para frente. Então, fake news aí, vamos dizer, Thaís, que é um mal do século aí, que por esse ano a gente vai ver aparecendo aí por muito e muito mais tempo aí. E tem uma forma da gente tentar não cair nas fake news? Como a gente consegue evitar? Exatamente. A ideia é a seguinte, como a gente tem, como eu estava dizendo, essa ideia da tecnologia. Então a gente não entra mais online, a gente vive online. Então nós temos aí o celular o tempo inteiro na mão, você acaba captando aí um monte de informações, uma avalanche, um volume muito grande de informações durante todo o seu dia. Antes a gente tinha aí 1, 2, 3 fontes para a gente se informar. Então você tinha o jornal impresso, que você tinha uma segurança, porque aquele jornal impresso, de alguma forma, você tinha jornalistas por trás, trabalhando, apurando notícia e tudo mais, e te fazendo uma entrega de algo muito próximo da verdade, né? Vamos dizer aí, primeiro, que não existe verdade absoluta, mas pelo menos
muito mais próximo da verdade, entendendo que tinha um profissional por trás produzindo notícia, né? Você tinha o rádio, como a gente está aqui hoje, né? Entende-se que existe uma produção, existe um cuidado, existe uma responsabilidade na produção desse conteúdo, né? Foi pensado nisso, né? Foi feito por profissionais. Você tinha a televisão, então você tinha alguns veículos. Hoje, com a internet, você tem, em vez de 3 ou 4 fontes de informação, você tem 1 milhão de possibilidades de se informar sobre algum assunto. E aí, no momento em que isso surge ali na internet e surge na sua telinha do seu celular, como você está navegando, e você, no meio das redes sociais, por exemplo, você tem essa ideia de que tem uma informação ali da tua família e abaixo tem uma notícia de um site sei lá qual, né? E embaixo tem de uma fonte segura, talvez de um veículo nacional de informação, né? Qualquer um deles, né? Seja Globo, SBT, Record, vamos falar um monte aí para não achar que a gente defende um ou outro. Folha de São Paulo, Estadão, né? A Veja, Época, enfim, você tem um veículo ali informando, você tem um site qualquer, você tem um blog, e não quer dizer sempre que o blog é falso, então já não dá pra gente fazer essa taxar como o que é lá não é seguro, né? Mas assim, você tem várias fontes ali de informação e de vários conteúdos talvez muito pequenos, né? Se você olhar para a rede social Twitter, por exemplo, que são 140 caracteres, você tem um volume muito maior de informação circulando, ou numa rede como o Facebook, que tem um monte de imagens circulando. Então esse volume todo faz o quê? Com que você pegue aquela notícia rapidamente, e essa necessidade da tecnologia da gente se posicionar muito rapidamente. Porque antes nós só consumíamos notícia. Então, quando você é pego consumindo um fake news e acreditando naquilo, já é um grande problema, né? E talvez um dos maiores problemas, que é aquelas pessoas que não falam que foram impactados. Então a gente não tem ideia de quantas pessoas são impactadas por uma fake news. Mas na verdade, quando você é impactado e você quer se posicionar rapidamente, você dissemina isso para frente e piora um pouco a situação. Porque você, na verdade, a gente fala, né? No jornalismo é muito comum a apuração, né? Eu ir lá, olhar uma notícia e procurar qual é a fonte original, tentar entender de onde veio aquilo, se realmente aquilo é real, né? Se a pessoa falou aquilo, então você vai procurar a primeira fonte, né? Esse é o ato do jornalista. Mas o consumidor comum de conteúdo, de notícia, de informação, ele não vai fazer isso e ele, né, nem tem essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? De checar a informação, de ir atrás, mas ele tem uma responsabilidade grande sim quando ele se torna um veículo de mídia, que é o que somos todos nós hoje à frente das nossas telinhas, né? Tá aí o Black Mirror para não nos deixar mentir aí, a série Black Mirror, que exagera muitas vezes aí em falar de tecnologia, mas é isso. Então, no momento em que eu capto essa notícia, dissemino isso para frente, sem, na verdade, uma apuração maior, sem identificar, sem checar a fonte, eu estou fazendo o quê? Além de eu estar sendo impactado por essa fake news, eu estou disseminando isso para frente. Então, para responder a tua pergunta aí, como é que eu posso tentar driblar isso? Como é que eu posso tentar, de alguma forma, me livrar disso? Sempre procurar checar antes de fazer um compartilhamento, principalmente na sua rede social. Lembrar que você é responsável sim por aquilo que você coloca para frente. Haja visto aí casos recentes, por exemplo, a gente pega a Marielle lá, a vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, e se a gente vê lá o deputado e uma desembargadora, quer dizer, pessoas públicas, que aí a responsabilidade, a questão fica pior ainda, porque são pessoas públicas que têm, na verdade, uma credibilidade nacional, né, entre um monte de seguidores que eles possuem, né, são pessoas públicas, vão lá e compartilham informações na época sobre a Marielle que não eram verdades, né, e depois eles vêm pedir desculpa. Mas veja bem como é exatamente essa ansiedade em se posicionar, né, as redes sociais nos pedem, né, elas nos buscam, nos inspiram a se posicionar, né, as redes sociais deram vozes às pessoas que não tinham antes, só os veículos falavam e a gente ouvia notícia.
notícia, né? A gente ouvia informação, a gente opinava muito pouco. E as redes sociais nos deram vozes, né? Até às vezes o Humberto Eco é radical quando ele diz lá no último livro dele, né? O número 1, acho que é isso, se eu não me engano, o nome do livro, né? Enfim, o último livro do Humberto Eco, que ele diz que a internet deu vozes a um bando de imbecis, né? É lógico que a gente não pode generalizar, é forte essa frase, mas assim, muitas vezes a gente se torna imbecil no momento que a gente percebe que fomos utilizados ou que compartilhamos algo que na verdade não tinha um sentido para outras pessoas, era realmente algo falso que carecia uma melhor apuração e tudo mais. É assim que, Thaís, ficam, por exemplo, as velhinhas perdidas nas redes sociais durante muitos e muitos anos, né? Ou os cachorrinhos perdidos nas redes sociais. As pessoas têm boa intenção, então sempre quando você vai compartilhar algo na tua rede social, você tem uma boa intenção por trás. Então, puxa, tem uma senhora perdida, eu quero compartilhar isso para ver se acham logo ela. Só que 10 minutos depois que a velhinha se perdeu, alguém já encontrou ela. Só que ninguém volta lá no post original para tentar olhar e falar, será que já acharam? Né? Será que já acharam esse cachorrinho? Será que já acharam essa senhorinha? Né? E como as pessoas não voltam, não fazem essa checagem básica, vamos dizer assim, da informação, é aí que acontecem os erros, que acontecem os problemas, que a gente acaba comprando gato por lebre e, pior ainda, vendendo isso, né? E a gente pode sim ser responsabilizado judicialmente se tivermos erros aí, né? De estarmos transmitindo algo que não é verdade realmente. Como pode ser essa responsabilização judicial? A gente está sujeito nas redes sociais a qualquer trâmite hoje. Tem um marco civil da internet que entrou aí já para responsabilizar muitas coisas, então já ajuda muito. Mas as pessoas se sentem seguras nas redes sociais através de um perfil, de um avatar. Então, por exemplo, o que eu digo para você aqui no ar ao vivo, né? Se a gente desligar o microfone, talvez eu fale algo para você pessoalmente que estamos nós dois juntos, né? Então, puxa, talvez é algo que eu penso, tal, mas que isso não vai ser publicado num outdoor, por exemplo, né? E eu sempre digo, não coloque, principalmente para os meus alunos de pós-graduação e tudo mais, que trabalham com mídias digitais, eu digo, não coloque aquilo na rede social, aquilo que você não quer ver publicado num outdoor, que você não colocaria num outdoor, porque a ideia é a mesma. E às vezes as pessoas sentem uma falsa sensação de segurança na rede social, achando que ali por trás de um perfil, você está seguro, você pode colocar qualquer coisa e não vai ser processado. Às vezes até no inbox, né, na mensagem privada ali que você troca uma pessoa ou outra, né, as pessoas podem printar essa tela, né, podem tirar uma foto ali daquela tela, pode segurar e aquilo pode ser usado como prova contra você. Então, assim, isso dá sanção desde aquele processo básico lá de denegrir a imagem de outra pessoa. Calúnia e difamação. Calúnia e difamação. A parte de a questão de, eu não sei os termos jurídicos, mas assim, né, em relação a quando você prejudica uma pessoa, né, então todas essas sanções normais que existem, vamos dizer, aqui do lado de fora da internet, na internet também podem te responsabilizar por isso, né, e basta um simples, é lógico que tem um trâmite processual que a gente conhece, mas basta um simples print ali, você gravar uma conversa, você provar que a pessoa falou aquilo, registrar em cartório. Já temos cartórios especialistas em fazerem registros na área da internet. Então você leva lá, tem toda uma questão de quando foi acessado, eles printam certinho a tela para você, o que você levar eles justificam, o tabelião vai lá, assina atrás. Então tem todo provas aí que podem ser usadas contra você. Então você é responsabilizado sim por aquilo que você faz na internet hoje e isso pode ter sanções graves aí para você futuramente, tem que tomar cuidado. Importante o pessoal de casa ficar ligado nisso, não é simplesmente você ali com a sua tela, né, você está exposto para o mundo. Exatamente. E recentemente, né, voltando à questão dos veículos de comunicação, um algoritmo do Facebook passou a privilegiar conteúdos de interação pessoal em detrimento dos produzidos por empresas jornalísticas. Essa iniciativa ocasionou até a saída de alguns veículos de comunicação, como a própria Folha de São Paulo, né, do Facebook. Você acredita que esse algoritmo pode acabar estimulando a disseminação das fake news? Então, a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente acha que o Facebook,
que a rede social, seja o Facebook, o Twitter, o Instagram, qualquer uma, o Facebook é o mais popular, vamos dizer assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente acha que a nossa casa é ali, né? Então, assim, é a minha rede social, né? É o meu espaço, né? É o meu perfil. E, na verdade, não é teu, né? O Facebook permite que você use a casa dele, que é um veículo de mídia. E assim para qualquer um. É para mim, é para você, é para a Folha de São Paulo, é para a Rede Globo, é para qualquer um que quiser se utilizar da rede social, o Facebook. E aí, no momento em que ele vai lá e realmente faz uma mudança num algoritmo, e para quem não entende essa ideia de algoritmo, é importante saber que eles colocam algo lá que você, na verdade, deixa de ver, deixa de ter um contato grande com publicações que não são impulsionadas. O que é o impulsionamento de publicação no Facebook, para quem está ouvindo a gente na Rádio USP? O impulsionamento é quando eu pago para aquela publicação ir adiante, alcançar um número maior de pessoas. E o Facebook é um canal de mídia, ele não deixa de ser um canal de mídia, assim como qualquer outro veículo tradicional. E eu não vou lá anunciar, eu não vou dar a minha mensagem, mandar o meu recado num veículo tradicional se eu não colocar um dinheiro também, né? Fazer um investimento em mídia. Então, o que o Facebook faz aí é exatamente tentar monetizar ainda mais, como se ele não ganhasse tanto dinheiro assim, né? Mas monetizar de uma maneira a mais, aí dá um plus nessa monetização que ele recebe. Então ele começa a dificultar esse processo e ainda vai dificultar de uma maneira maior ainda aquilo que a gente chama de orgânico, né? Que eu vou fazer uma publicação e o orgânico é aquilo que vai sem eu ter que botar um dinheirinho ali. E aí ele diz que ele vai privilegiar, por quê? Porque exatamente a gente precisa ter o Facebook nasce com essa ideia de eu ter um contato maior com meus amigos, com a minha família, ter um contato com pessoas e não, na verdade, tanto com marcas, né? E se a marca quiser aparecer, se ela quiser interromper a nossa vida de alguma maneira ali no Facebook, ela vai ter que pagar por isso, né? E aí isso faz com que a Folha, por exemplo, radicalmente saia do Facebook, né? E para mim, eu me posicionei já exatamente chateado, #chateado, né? Quando a Folha anuncia essa saída, porque eu acho que exatamente, se a gente tira aquilo que de alguma forma é confiável, que é uma fonte segura de informação de um ambiente de rede social, né, a gente acaba o quê? Contribuindo para que aquilo que é irreal apareça mais, que as fake news continuem reinando num ambiente como o Facebook, que eu acredito que é um caminho de combate também através de informações corretas, de veículos que produzem informação de uma maneira correta, como a Folha de São Paulo, entre tantos outros, né? Mas se você pensar também, não dá para tirar, e eu digo isso, eu não gosto da saída da Folha, mas eu entendo a saída da Folha, porque assim, eles querem o quê? Eles precisam, os veículos tradicionais precisam continuar se vendendo. E como é que eles continuam se vendendo num ambiente onde tudo é gratuito, né? E ainda eles vão ter que pagar para aparecer. Então, percebe como é algo assim bem complexo de se pensar enquanto negócio de informação. Quer dizer, existe todo um bastidor por trás, existe um bando de repórteres que fazem apuração, existe uma redação, existe toda uma lógica de uma empresa jornalística por trás, que na verdade se vê dentro de uma rede social, aonde ela é mais uma confundida com um monte de informação perdida e aonde na verdade ela decide fazer uma retirada. Por quê? É aí que eu preciso entender a função do Facebook, né? O Facebook é um lugar onde eu encontro com pessoas e eu converso com essas pessoas. Mas ali, como eu disse, não é a minha casa. Eu preciso pegar essas pessoas que eu conheço ali, que eu conheço naquele ambiente, e eu leve para minha casa para eu continuar uma conversa, para eu gerar uma conversa. Então, por exemplo, os veículos precisam também aprender a usar o Facebook. Então, conhecer as pessoas ali, conversar com as pessoas, mas dizer, olha, meu conteúdo está lá no meu site de notícia, tá lá no meu canal, tá lá no meu jornal, o conteúdo todo, ou outro conteúdo, né? Ou vamos para lá, entendeu? Manter uma outra conversa. Então ali é um momento de encontro. Se os veículos principalmente aprenderem a usar as redes sociais de uma forma correta, eles vão ter um sucesso maior também e não vai precisar radicalmente saírem aí, porque aí a gente vai estar contribuindo
exatamente com as notícias negativas, né? Alguém dizia aí, não vou lembrar quem é agora, que o que mais incomoda é o silêncio dos bons, né? Se os bons se calarem, exatamente o que é ruim vai acabar surgindo e vai acabar ganhando espaço aí. E você acha que um controle maior de informações por parte dos gestores das redes sociais, como foi esse caso do Facebook colocando um algoritmo por trás de tudo isso, você acha que isso é saudável, pensando-se que há uma contenção de informações falsas, ou você interpreta isso como um tipo de censura? De alguma forma sempre vai ser uma censura, né? Mas na verdade... É como eu digo, né? Não seria uma censura porque não é um ambiente democrático, né? Eu sei que ali, por exemplo, a gente tem, como diria o Roberto Carlos, que diz que quer ter 1 milhão de amigos, no Facebook ele só vai ter 5 mil, porque é o máximo que a gente consegue colocar num perfil físico, né? De pessoa física, né? Na página a gente consegue colocar assim 1 milhão de amigos. Mas ali eu tenho vamos dizer que eu tenha 5 mil amigos. E desses 5 mil amigos eu só vou enxergar ali as pessoas com que eu faço a maior relação, né? Então, o algoritmo ele faz inclusive isso, né? Eu vou ter contato no máximo com 100 pessoas. Se eu tenho 5 mil amigos, eu vou ter no máximo contato com 250, 200 e poucas pessoas que vão aparecer ali para mim todos os dias. O resto das pessoas estão ali, mas eu não vou ter contato com elas todos os dias, porque é o máximo que o ser humano consegue, no máximo cento e poucas pessoas aí administrar uma amizade, vamos dizer assim, né? O cérebro é assim, a não ser que coloque um super cérebro na gente futuramente, que pode acontecer também. Mas assim, essa censura acaba não sendo tão censura assim, porque na verdade o território não é meu, né? Eu posso usar a minha fala, que é aquilo que eu posso falar em qualquer veículo, em qualquer canal que eu queira conversar sobre qualquer coisa, mas na verdade insisto aí, que a rede social ela não é minha. Então, como ela não é minha, né, de alguma forma eles vão tentar fazer com que o uso pelo menos fique melhor para todo mundo democraticamente, pensando na ferramenta que é deles, que infelizmente não é nossa, né? E essa disseminação de fake news acabou dando margem a outro fenômeno, que é o fact-checking, ou checagem de fatos. Sim. Ele começou nos Estados Unidos, aí no início dos anos 2000, e atualmente a gente encontra aqui no Brasil algumas agências que são especializadas, né, em fazer essa verificação de informações. Você acha que esse é um fenômeno que tende a crescer? Eu acho que é uma tendência, já está em crescimento. Inclusive a gente tem veículos em Ribeirão Preto que, após essa onda aí das fake news agora do início do ano, já estão aí colocando, inclusive, timbres ao ar. Esse tem um selo de verdade, aqui tem um selo de checagem. Eles têm departamentos, né, dentro do veículo para fazer isso. Exatamente, de apuração, né? E as agências de notícias, por sua vez, também, né? Fazendo um serviço, criando um serviço de checagem de informações. Ora veja como é um terreno aí tão fértil, né? De criação de notícias falsas, principalmente no ano que a gente está entrando agora, um ano de eleição, um ano eleitoral, que na verdade vai demandar um serviço muito grande, principalmente de agências especializadas em checar informação, inclusive em provar, né? Não era só checar, mas provar muitas vezes se é verdade ou não, né? É o boato virtual, né? As fake news a gente pode chamar de boato virtual, né, Thaís? E, bom, puxando o gancho das eleições, nesse ano nós temos eleições aqui no Brasil, e depois de todo esse escândalo, né, da influência das fake news nas eleições americanas, como que você acha que que esse tema vai ser trabalhado esse ano? Você acha que o brasileiro ele está mais atento aos conteúdos que ele está recebendo nesse sentido, ou realmente a gente é influenciável? A gente é muito influenciável, né? Pouco não, né? E realmente o fenômeno aí das fake news vieram para ficar, e com as eleições aí a gente vai ter um over disso aí, né? A gente sempre teve, na verdade. Em época de eleição, você já sabe que você tá entrando no ônibus, por exemplo, você vai ver que vai entrar uma senhorinha, vai encontrar alguém, vai falar: ô, fulana, tudo bem? Você sabia que o candidato Zezinho, tal, Joaquim, Beltrano, não sei o que, que o fulaninho, que ele sai com a outra, ele não sei o que, Nossa, você vê as pessoas conversando alto sobre alguma coisa. Então, isso aí já é uma fake news, né, física, vamos dizer assim, um boato
que a gente sabe que são estratégias utilizadas aí para difamar pessoas, difamar candidatos, difamar políticos, né? Esse meio é complexo, né? Para não dizer complicado e nojento, né? Mas na verdade a gente vai ter que enfrentar isso. E aí com a internet, quer dizer, algo que chega no meu celular, na minha telinha diretamente para mim, a possibilidade de haver uma manipulação, você comentou aí do escândalo do Facebook, né? Quer dizer, provando aí que, na verdade, venderam informações, né, para uma empresa, né, e pior, assim, a manipulação que eles fizeram, e que não foi o Facebook, mas, na verdade, foi através da ferramenta Facebook, né, que a Cambridge Analytics lá pegou as informações e ela manipulou o quê? Mentes e corações. Esse que foi o detalhe. Uma coisa é eu chegar e fazer uma pesquisa e através de entender que você mora numa região tal, que você tem um problema de saneamento básico no teu bairro. Uma coisa é eu falar de problemas e trazer soluções. A outra coisa é eu dizer para você o que você quer ouvir. Eu manipular a sua mente, né? E dizer assim, olha, você está triste, eu quero te deixar feliz, né? Uma coisa é eu manipular o seu coração, né? A pegar você ali pela curva e dizer assim, olha, você tem que ter um comportamento mais afetivo, né? Eu pegar aquilo que você discursa e transformar isso em algo bacana que você quer ouvir. Eu já sei que você quer ouvir aquilo. E pior, quem são os culpados disso? Nós mesmos, que nós entregamos muitos dados, muitas informações no Facebook. Então já fica a dica para quem está ouvindo a gente, para não cair nessas histórias, para não ser mais manipulado ainda nessas eleições por falsas notícias ou por estratégias desse jeito aí. Pare de ficar respondendo aquelas enquetezinhas que aparecem, né? Como que eu vou ser se eu for uma estrela de cinema? Como é que eu vou meu horóscopo chinês, beduíno, sei lá, de qualquer raça que eu queira aparecer, né? Pare de ficar respondendo essas coisas, porque tudo ali é para capturar dados teus. Se você ficar aceitando tudo e liberando suas informações para todo mundo, as pessoas vão utilizar isso de uma forma manipulatória para você, principalmente agora em época de eleições. Então, tome cuidado quem está ouvindo a gente pela Rádio USP, que as fake news vão vir forte agora, principalmente após aí o começo das campanhas eleitorais, e preste atenção, cheque a informação, veja se aquilo é real, não compartilhe algo que você, na verdade, não queira que tenha o seu nome envolvido com algo que não é irreal. Pegue o exemplo do deputado, da desembargadora, que fizeram algo muito ruim e depois tiveram que vir pedir desculpas, né? Nem sempre dá para pedir desculpa, né? Então não seja você também um disseminador de fake news. E só para a gente finalizar, Eduardo, a universidade ela pode contribuir de alguma forma para evitar essa disseminação de fake news? A gente precisa assim começar a ter algum tipo de educação virtual? Com certeza. E é importante dizer isso, Thaís, porque assim, é sempre muito mais fácil no Brasil fazer o quê? Proibir. Então a gente sempre, quando fala de educação, é sempre assim, em sala de aula, né? Fala assim, ó, proíbe a turma de usar o celular. Então assim, seja desde o ensino básico até a faculdade, até o doutorado, o pessoal assim, não vamos usar celular em sala de aula, não, parem de usar o celular. Então esse papinho de vamos parar de usar é algo que não vai colar, é a proibição, né? A proibição nunca ajuda o desenvolvimento, nunca ajuda a gente a melhorar as condições, mas sim a educação. Então, assim, é preciso que desde o ensino básico tenha um alinhamento com o uso do digital de forma correta, de como usar, de como fazer com que isso funcione de uma maneira efetiva para trazer coisas boas, né? Para que não cause bullying, para que não gere fake news, para que não compartilhe coisas erradas, para que as pessoas tenham responsabilidade no uso da ferramenta. Então, o problema não está na ferramenta, está no uso que a gente faz dela. É igual uma arma, né? Na mão de criminoso é para fazer coisa errada, na mão de gente do bem é para se defender. Então, que a gente tenha uma educação melhor, que as faculdades, as escolas, enfim, professores, todo mundo que é envolvido em educação, os pais, que todo mundo esteja envolvido em muito mais ensinar as pessoas, em colaborar para que a gente tenha uma educação digital melhor do que, na verdade, para a gente disseminar coisas ruins, né? Então é preciso mais educar do que proibir, isso que é a ideia, né?
Bacana, Eduardo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas para o pessoal de casa que quiser saber um pouquinho mais sobre fake news, quiser conversar com o Eduardo, ele vai ser um dos palestrantes aqui em Ribeirão Preto do Pint of Science, que é um festival internacional de divulgação científica que acontece em 56 cidades brasileiras nos dias 14, 15 e 16 de maio. Para mais informações sobre a programação, acesse o site www.pintofscience.com.br. Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor especialista em mídias digitais, Eduardo Soares. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado, Thaís. Obrigado aos ouvintes da Rádio USP. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.